Meus irmãos, nós temos a grande satisfação de receber nesta manhã, dentro deste nosso mês de comemorações dos 55 anos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, um irmão nosso, reconhecido expositor das Escrituras, com uma ênfase muito forte no que nós conhecemos por teologia do pacto, autor de obras conhecidíssimas no mundo inteiro, uma delas muito conhecida no Brasil, com o nome O Cristo dos Pactos, e pela serviçalidade do reverendo Daniel Santos, nós conseguimos que o Dr. Palmer Robertson estivesse conosco nessa manhã. Então, o Dr. Daniel o apresentará ainda com mais propriedade, certamente. E eu quero expressar, em nome do Conselho, a minha gratidão dessa igreja. Mr. Robertson está acompanhado do seu filho Murray, que dará um testemunho também aos nossos jovens nessa manhã. Então, já vou convidar o reverendo Daniel e Mr. Robertson, por favor. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. It is a great joy for me and my son John Murray to be with you. É um grande privilégio para mim e o meu filho John estar aqui com vocês. I know it was 18 years ago when Murray made his first visit here, Sabem que há 18 anos atrás, o meu filho Murray, ele esteve aqui no Brasil comigo. because he was only 2 months old Na ocasião, ele tinha 2 meses de idade. and he just had his 18th birthday. E ele acabou de fazer 18 anos agora. I can remember his dipping his feet into the Amazon River. Eu lembro dele colocando os pezinhos dele lá nas águas do rio Amazonas. It looked like an ocean, it was so broad. Para ele parecia um oceano, que era tão largo o rio. We found very quickly, my wife and I, that having an infant baby along was like a ticket to get into any place. E nós descobrimos, eu e a minha esposa, que ter um menininho novo nos braços era como um passe livre para entrar em qualquer lugar no Brasil. Brazilians love babies. Os brasileiros adoram os bebês. And it was very easy to get the nicest place in the restaurant immediately when the baby showed. Era sempre mais fácil chegar no restaurante e achar um lugar ótimo porque você estava segurando um bebê. So thank you very much, Murray. Então, muito obrigado, Murray. I also want to bring you greetings from your brothers and sisters in the continent of Africa. Eu quero também trazer aqui as saudações dos meus irmãos em África. South of the desert of the Sahara, Christianity has been growing so rapidly. Ao lado sul do deserto de Saara, o cristianismo tem crescido com muita rapidez. There was apostolic Christianity. Tem o cristianismo apostólico naquela região. Then there was Christianity in the days of the Middle Ages. Também tem o cristianismo no período da Idade Média. Then there was Christianity in the days of the Reformers, Martin Luther, John Calvin. O cristianismo dos dias da Reforma, Lutero e Calvino. Then there's Christianity in the modern age. E depois o cristianismo na era moderna. What will the next Christianity look like? Qual será o próximo passo? Como o cristianismo depois parecerá? You will define the next Christianity. Vocês irão definir o cristianismo daquela época. The southern hemisphere already has many more Christians than the northern hemisphere. O hemisfério sul já tem bem mais cristãos do que o hemisfério norte. While Christianity in Europe and the USA is shrinking every day, Enquanto que o cristianismo nos Estados Unidos e na Europa está encolhendo cada dia mais. Africa, South America, the Asians are growing very rapidly in Christianity. A América do Sul, a África e a Ásia estão crescendo rapidamente. In Africa, they are very enthusiastic about the Christian faith.
E sabe, na África eles são muito entusiasmados com a fé cristã. Churches are being planted very rapidly, As igrejas estão sendo plantadas numa rapidez enorme. but there has not been enough teaching to keep up with the growing of the churches. Mas infelizmente não tem havido muito treinamento e ensino para aprofundar esses líderes. One of the great needs is to deepen the faith of God's people. Uma das grandes necessidades é tentar aprofundar o conhecimento que eles têm na verdade de Deus. They meet many challenges. Eles precisam muitos desafios. The Muslim faith is growing very strong as well. O islamismo está crescendo com muita rapidez naquela região. Just 2 weeks ago on Palm Sunday, 2 semanas atrás, na semana Sunday before Easter, o domingo antes da Páscoa, in Egypt, there were over 40 Christians killed in their churches while they were worshiping. vocês ouviram que 40 pessoas foram mortas no Egito nessa ocasião, uma semana antes da Páscoa. Can you imagine someone coming into this church with automatic weapons and killing as many people as they could during the worship service? Já pensou? Chegar uma pessoa dentro da igreja aqui com uma metralhadora, matando o máximo de pessoas que eles conseguirem? But the Christians in Africa are ready to lay down their lives for their faith in Jesus Christ. Mas lá eles já estão tendo que passar e entregar as suas vidas por causa da fé cristã. They're very enthusiastic about spreading the gospel to others. Eles estão muito entusiasmados com a possibilidade de poder compartilhar o evangelho com outros. They have seen their traditional religions do not provide hope for them. Eles já perceberam que a religião tradicional no país não provê aquilo que eles precisam. Even as Christianity is growing in Africa, E quando o cristianismo, então, cresce na África, there has been a renewal in Uganda of child sacrifice. e você, infelizmente, vê também, ao mesmo tempo, um crescimento de sacrifício de crianças naquela região. A man wanted his new hotel to prosper, Se uma pessoa, por exemplo, quer que o seu hotel prospere, so he sacrificed his firstborn son. He had a witch doctor to sacrifice him. ele provavelmente, naquele contexto, ele irá sacrificar o seu filho primogênito. He buried him down into the foundation of the new hotel. Ele enterra o filho lá no alicerce, junto onde está construindo o hotel, to be sure that his business would prosper. para certificar de que o seu hotel prosperará. The report is that he cannot himself sleep in that hotel. E dizem as notícias que depois ele mesmo não tem coragem nem de dormir naquele hotel. The voice of his son comes to him and says, "Why did you do this to me?" E supostamente a voz do filho fica falando com ele: por que você fez isso comigo? But Jesus Christ is the hope of the future for people in Africa as it is here. Mas Jesus Cristo é a esperança para o povo da África, como eu tenho certeza é aqui também no Brasil. So we have the African Bible University in Kampala, Africa, in Uganda. Então, eu trabalho na Universidade Cristã, em Kampala, em Uganda. We have 3 universities in Africa, Nós temos 3 universidades na África. one in Liberia, one in Malawi, one in Uganda. Uma em Libéria, outra em Malawi e essa em Uganda. Right. They have been operating, we began 40 years ago. E essa universidade que eu trabalho com ela já está operando no país, nesses países há 40 anos. We grant degrees that are recognized by the government. Nós damos cursos que são reconhecidos pelo Ministério da Educação da região. Everyone concentrates his studies in Bible and theology. As pessoas concentram seus estudos na área de Bíblia e teologia. We are committed to the faith of the reformers, Nós estamos todos envolvidos, comprometidos com a fé reformada. but they also learn education and can become teachers or start schools. Mas eles também estudam na parte de pedagogia, educação. We have our own radio station, a Christian radio station, 24 hours a day, and we teach communication. Nós também temos uma rádio local e por causa disso nós ensinamos também comunicação. We have a special business course that was designed by the Minister of Finance of the country of Uganda. Nós também temos um curso na área de economia que foi iniciado pelo ministro da economia do país, lá em Uganda.
We have 7 different African countries represented in our small student body. Nós temos no nosso campus 7 nações representadas ali da África. They are troubled countries. São países enfrentando problemas. They come for 4 years and receive a strong education. Eles vêm, então, passam 4 anos lá, recebem uma educação forte. They go back and do things in their country that we could not do. E eles voltam para os seus países e fazem aquilo que nós não conseguiríamos fazer. One of our graduates came from the Congo and went back. Um dos nossos alunos veio do Congo, a República do Congo, e depois retornou. His ministry is among the pygmies in the forest. E o ministério deles era com pigmees na floresta. No one has ever cared for them. Ninguém preocupou-se com esses pigmees antes. The government does not even try to educate them. O governo, por exemplo, nunca deu a mínima para esse povo. They say the pygmies, they are less than human. E eles dizem lá que os pigmees não são nem humanos direito. But he rides 5 hours on his motorcycle. Mas ele pega a sua moto e anda 5 horas de moto. He sets up his tent. E ele arma a tenda dele. And he teaches them the Bible. E ele ensina a Bíblia para esse povo. He teaches them the gospel. Ensina o Evangelho. They live in this forest with very, very large trees. E eles moram nessas florestas que são enormes as árvores. He's teaching them how to harvest those trees so they can improve their way of life. E eles ensinam até como que eles podem processar e trabalhar com aquelas árvores para melhorar o estilo de vida deles. They still live with their bow and arrow. E eles ainda vivem, esse povo, com arco e flecha. They hunt monkeys with a little poison on the tip of the arrow. E eles caçam os macacos com uma flecha que tem um veneno bem na ponta. But they're made in the image and likeness of God. Mas mesmo assim, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Christ died to redeem some of those people. Cristo morreu para redimir essas pessoas também. And we must take the gospel to them. E nós devemos então levar o evangelho a elas. So that's African Bible College. Então esse é a universidade na Uganda. Next time you're passing through Uganda, please stop by for tea. Próxima vez que vocês passarem em Uganda, dê uma paradinha lá. Ele está convidando. My wife is British and she will be very happy to give you a very nice cup of tea. Minha esposa, ela é britânica, ela vai ficar feliz em poder te servir um chá. Thank you again for the privilege of coming to share God's word with you. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. May we be blessed as we hear together this living word of God that brings the living Jesus to us. Que Deus nos abençoe com o privilégio de juntos ouvirmos a palavra de Deus e aquilo que Ele tem a nos ensinar. The scripture is from the Gospel of Luke, chapter 24, verses 13. O texto hoje é no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 em diante. And you will please read for us. Nós vamos ler então Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de Emaús, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto,
É já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. May God bless to our hearts the reading and hearing of His holy, inspired, infallible, and inerrant Word. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra inerrante, infalível e que fale aos nossos corações. Today we will travel with Jesus on the road to Emmaus. Hoje nós vamos viajar com Jesus nessa estrada aqui de Emaús. Let us pray. Vamos orar. Lord Jesus Christ, you are alive today, Senhor Jesus, tu estás vivo hoje. as you are always present with your disciples, you are present with us as we gather in these rooms. Da mesma maneira que tu esteve presente com os seus discípulos, tu estás também presente hoje conosco. Let your Spirit speak to the hearts of each one of us today. Que o teu Espírito fale aos nossos corações hoje. Let your word tell us what we should do. Que a tua palavra nos ensine aquilo que devemos fazer. Help us to know what we should believe. Ajude-nos a saber o que devemos crer. Let our desires be perfectly according to your will, Permita que os nossos desejos estejam alinhados com a tua vontade. to the glory of Jesus, our Savior. Amen. A glória de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. So today we are traveling the road to Emmaus. Bom, então hoje nós vamos viajar pelo caminho de Emaús. It would be a little difficult to imagine Emmaus living in this massive city of 12 million people. Eu sei que é difícil você entender esse caminho para Emaús, vocês que moram numa cidade de 12 milhões de habitantes. This, I think, the third largest city in the world. E eu já fiquei sabendo que é a terceira maior cidade do mundo. You don't want to grow anymore, do you? Vocês não querem crescer mais, querem? Jerusalem in the days of Jesus was a little small city. Jerusalém, nos dias de Jesus, era uma cidade bem pequena. I don't know the exact numbers. It might have been 10,000, 20,000. Eu não sei exatamente quantas pessoas, talvez umas 10 mil, 20 mil pessoas no máximo. But there was a little village about 7 miles north of Jerusalem. Mas havia então essa pequena vila, mais ou menos uns 14, 15 quilômetros de Jerusalém, no norte. And on the day of Jesus' resurrection, in the afternoon and evening, E no dia da ressurreição de Cristo, à tarde e durante a noite, 2 of his disciples were walking from Jerusalem, where Jesus had been raised from the dead, to Emmaus. e naquela tarde, então, iniciando a noite, 2 desses discípulos de Jesus caminhavam então de Jerusalém para essa cidade de Emaús.
Now, can you imagine traveling the road to Emmaus with Jesus today? Então, você já consegue imaginar viajando nessa estrada de Emaús com Jesus hoje? Yes, it would be very difficult for you to get out of this city and find a little dirt road where you could walk. Eu acho que para vocês é muito difícil imaginar sair dessa cidade até chegar num lugar que tem estrada de chão para você andar, como eles andavam naquele dia. But you can use your sanctified imagination. Mas você pode usar um pouco da sua imaginação santificada. Now we want to ask 3 questions about these 2 disciples who were traveling to Emmaus. Eu queria hoje então perguntar 3 coisas a respeito desses discípulos no caminho de Emaús. And the first question is, why were they traveling to Emmaus? E a primeira pergunta é por que esses 2 discípulos estavam viajando para Emaús? You have read this story before? Você já leu essa história antes, não já? Have you thought about that question? Já pensou sobre essa questão que eu falei? Why were they traveling to Emmaus? Por que eles iriam viajar para Emaús? Jesus had just risen from the dead on that very day, that morning. Jesus acabou de ressuscitar naquele dia. O que esses discípulos têm a fazer em Emaús? The world will never be the same. O mundo nunca mais seria o mesmo naquele dia. This day, this event is as significant as the creation of the world. Esse evento da ressurreição é tão significante quanto a criação do mundo. Do you understand the significance of the resurrection of Jesus from the dead? Você consegue entender a significância da ressurreição de Cristo dos mortos? It is the beginning of the new creation. É o começo de uma nova criação. A new way of human existence has come into being. Um novo modo da existência humana acabou de ser inaugurado. His disciples are in a locked room upstairs. Seus discípulos estão trancafiados num local em cima. Jesus just walks through the wall. Jesus entra nesse local onde eles estavam escondidos pela parede. Suddenly he's in the middle of that room. E de repente Jesus aparece no meio deles. Look at my hands. E diz, olha nas minhas mãos. He eats bread and fish with them. Ele come pão e peixe com eles. Then he disappears. De repente desaparece. Have you ever known anybody that live like that? Você já conheceu alguém que vive assim? Aparece e desaparece? Huh? Hã? This is a new kind of existence. Então, esse é o novo tipo de existência que Jesus inaugura. This is like the first fruits of the harvest. Então, essa é como se fosse a primícia da grande colheita. Are you looking forward to that day? Você tem esperado com antecipação por esse dia? When the dead shall be raised incorruptible, Quando os mortos serão ressurretos incorruptíveis, and you will have a body like Jesus' body, e você terá um corpo semelhante ao de Cristo, and a whole new creation will come into being. e uma nova criação virá à existência. Since the day of Jesus' resurrection, Então, a partir do dia da ressurreição de Cristo, this world has never been the same. este mundo nunca mais foi o mesmo. For 2,000 years it has been different. Por 2000 anos ele tem sido um mundo diferente. Do you believe it? Você acredita nisso? Yes. Sim? Presbyterians are the same everywhere. Os presbiterianos são os mesmos em todo lugar. Cannot ever get an amen from any Nunca consegue ouvir Presbyterian? um amém. Amen. Amém. This world is different because Jesus is alive. Então esse mundo é diferente porque Jesus está vivo. He is seated in his glory at the right hand of the Father. E ele está sentado na glória na mão direita do seu Pai. He is the one who raises up nations and brings them down again. Ele é aquele que levanta e derruba nações. He is the one that provides life and hope for you every day. Ele é aquele que provê vida e esperança para você todos os dias. He is risen. Ele está ressurreto. So why are these 2 men traveling to Emmaus? Então, por que esses dois estão viajando para Emaús? You would think they would have stayed in Jerusalem. Nós imaginaríamos que esses dois deveriam ficar em Jerusalém. They have heard rumors that Jesus has appeared to the women. E eles até ouviram rumores de que Jesus de fato havia ressuscitado. Maybe he would appear to them. Talvez até apareceria para eles dois. So why are they traveling to Emmaus? Então, por que esses dois estariam viajando para Emaús?
Well, they've only heard these rumors, Bem, eles ouviram apenas rumores, these stories from the women. as histórias que as mulheres contaram. Otherwise, it's business as usual. Então, tirando isso aí, eles estavam voltando para o trabalho normal de todo dia. It's another Monday morning coming. Então, é uma nova segunda-feira chegando. Someone has got to open up their little shop in Emmaus. Então, alguém tem que abrir o negócio lá em Emaús. Who's going to feed the chickens? Então, quem que vai alimentar as galinhas? Who's going to milk the cows? Quem vai tirar o leite das vacas? Someone has to take care of things. Alguém tem que cuidar das coisas. So it's business as usual. Então, isso aí é o que a gente diz sempre, é de volta à famosa segunda-feira. Todo mundo para o trabalho. They have been in Jerusalem. Eles estiveram em Jerusalém, They were there during the time of his crucifixion. estavam lá durante o tempo da They've crucificação. heard rumors that he was alive, Eles ouviram rumores de que Jesus estava vivo, but everything's the same. mas tudo continua o mesmo. The Roman guards, they still are stationed all around the city. A guarda romana estava toda lá alinhada ao redor da cidade de Jerusalém. So for them, it's back to work. Então, para eles, é uma segundona. Todo mundo de Another volta para o Monday trabalho. morning. Mais uma segunda-feira. You like Monday mornings? Vocês gostam de segunda-feira? Sunday is so nice. Domingo é tão bom, né? Come among God's people, Junto com o povo de Deus, worship together, adorando juntos. have a nice dinner, Tem um almoço maravilhoso. maybe even a little nap in the afternoon. Talvez até uma cochilada depois do almoço. Come back to church again in the De evening. volta na igreja à noite. It's nice. É maravilha. But there's Monday morning. Mas sempre tem uma segundona. Teacher, have you got all those great papers graded? Professores já corrigiram todas aquelas tarefas. Businessman, have you sent all those emails? Os empresários já mandaram todos aqueles e-mails. Have you fed the chickens? Já alimentaram a galinha. Are you going to milk the cows? Alguém vai aqui tirar leite das vacas. Business as Então, usual. de volta ao trabalho. So, you're traveling the road to Emmaus just Então- like these two. Todos nós estamos, de certa forma, de volta ao caminho de Emaús, como esses dois discípulos estavam. It's the same. Então, é a mesma coisa. Yes, Jesus is risen from the dead, Sim, Jesus ressuscitou dos mortos, but it seems to be the same. mas aparentemente está tudo igual. Yes? Sim. So, what happened while they were traveling to Emmaus? Mas o que aconteceu então quando eles estavam viajando para Emaús? As they're going along this road, what is happening? Então, à medida que eles foram caminhando, o que aconteceu? Well, they're talking. Então, eles estavam conversando, esses dois. Obviously, sometimes you're in a conference Às vezes você está numa conferência, and you're so tired of sitting by the hour. então você já está cansado de ficar sentado ouvindo as pessoas. And someone says, well, after lunch, let's just take a little walk outside. E alguém chama você, olha, depois do almoço, vamos dar uma caminhada? Doesn't that feel good? Então, vamos ver se a gente se sente um pouco melhor. To just get outside and take a walk. Vamos só dar uma saidinha e caminhar um pouquinho. And as you walk, you talk. Então, enquanto você caminha, você conversa. One pastor said, every day he has a walkie-talkie with his wife. Ah, A walkie-talkie. ok. I don't know how to translate that. Um pastor sempre dizia que todo dia ele tem que ter um período de walkie-talkie com a sua esposa, né? Que é andar e conversar. It's nice as you're walking along. It kind of unleashes all of that tension and you're free to talk a little bit. E ele acha que esse pastor é bom caminhar, porque isso põe para fora várias coisas que às vezes a gente não conseguiria se ficar só sentado. Now, as they're walking along, a stranger joins them. Mas então, quando esses dois discípulos andavam caminhando, um estranho chega perto deles. Now there are three people walking along this same road to Emmaus. Então agora são 3 pessoas andando nesse caminho de Emaús. Now you have this very interesting statement in verse 16. E você tem esse versículo interessante aí, versículo It 16. says, their eyes were restrained from recognizing him. Então, veja só, no versículo 16 é dito que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. It was Jesus, Era Jesus, the resurrected one. aquele que havia ressuscitado.
They had seen him many times, E eles viram Jesus muitas vezes antes, but their eyes were restrained from recognizing him. mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Now, who kept them from recognizing that this was Jesus? Não, quem vocês acham que estava impedindo que os olhos deles vissem Jesus? Well, it must have been God. Deve ter sido Deus. So God kept their eyes from recognizing that this person was Jesus. Então, eu creio que foi Deus quem impediu que esses dois discípulos reconhecessem que era Jesus. You know, your eyes can trick you. Sabe que os olhos da gente às vezes nos enganam. As a little boy, you would put a stick and some water in a glass, Às vezes, quando você é menino, você pega um pedacinho de pau e enfia num copo d'água. and what did it look like? E como é que o pauzinho aparece? It looked like the pencil bent. E parece que o pauzinho ficou meio torto, Now, the pencil wasn't bent, mas ele não estava torto, na verdade. but your eyes told you the pencil was bent. Mas os seus olhos dizem que aquele pedacinho de So lápis está torto. There's no problem for God to restrain their eyes from recognizing that it was Jesus. Então, não há nenhum problema para Deus fazer isso, impedir que os olhos desses homens vissem que era Jesus. Why? Mas por quê? Tell me why. Diga, por que Deus faria Why did isso? God restrain their eyes from recognizing Jesus? Por que é que Deus impediria que os olhos desses dois discípulos reconhecessem Jesus? Well, we come back to that. Nós vamos voltar nessa questão. Now, this stranger asked them, "What are you talking about as you walk along?" Mas o estranho que chegou para conversar com esses dois perguntou, o que vocês estão conversando? You're very animated in your discussion. What are you talking about? Eu vi que vocês estão muito empolgados aí nessa conversa de vocês. O que vocês estão falando? And the next phrase is very descriptive. E o próximo versículo é muito descritivo. It says, "They stood still, looking glum." E diz aí que eles pararam cabisbaixos. They were walking along. Eles estavam caminhando. He asked this question, "What are you talking about?" Ele faz essa pergunta, do que vocês estão falando? E eles pararam. E eles olharam para baixo, parecendo muito tristes. Are you the only one in Jerusalem that doesn't know what's been happening? E um deles falou, você é o único em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? What things? Well, we thought this one was the Messiah who is going to reestablish Israel in its domination over the world. Qual coisas? Nós pensávamos que esse tal Jesus seria aquele que traria o reino de Deus e nos tiraria dessa confusão toda. Do you ever have a situation in which you're stopped dead in your tracks and you begin to look glum and sad? Você já ficou nessa situação na sua vida? E às vezes você para no seu caminho, olhando para baixo. Lord, how could this happen to us? Senhor, como é que essas coisas podem acontecer a cada um de nós? How could you snatch all hope from us? Como é que você pode nos impedir de ver? Cancer in my wife? Por exemplo, um câncer na minha esposa. She will live for only a few more months. Ela viverá apenas por alguns meses. Redundancy. I'm not to show up for my work after this next week. Redundância, né? Não comparecer ao trabalho, né? Na próxima semana. This marriage, it seemed so beautiful when we first were wed. Esse casamento, né? Parece uma coisa tão maravilhosa quando pela primeira vez nós nos unimos. But this man who said he was a Christian, he doesn't seem to be acting like a Christian, and our marriage is crumbling. Mas esse homem que dizia ser um cristão parece não estar mais agindo como cristão e o seu casamento está desmantelando. We had thought that Jesus had come. Mas nós pensamos que Jesus Cristo tinha voltado. We thought he would free us from all these troubles. Nós achávamos que com a vinda dele nós seríamos livres de todos esses problemas. Where is the hope that the resurrected Christ can bring? Então, onde está a tal esperança que a ressurreição de Cristo diz trazer?
Now, interestingly, one of these men is given his name. His name is given to us. Interessante que um desses discípulos é mencionado pelo nome, veja só. One of these two is named Cleopas. Um deles é chamado no versículo 18 Cleopas. Very interesting. Muito interessante isso. Now look at the Gospel of John, chapter 19, verse 25. João capítulo 19, versículo 24. This is at the time of Jesus' crucifixion. John chapter 19, verse 25. João capítulo 19, versículo 24. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. João 19, 25. Junto à cruz, a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, que no grego é a mesma palavra, Cleopas. So, the wife of one of these two disciples walking to Emmaus is one of the 4 women that were standing at the foot of Jesus' cross. Então, veja só, a mulher de um desses 2 discípulos de Emaús era casada, ela esteve lá na cruz no dia da crucificação. Now, very interestingly, Dr. Luke, in his gospel, is very interested in women. É interessante que o Evangelho de Lucas ele é muito interessado em mulheres. He mentions women and strangers more than anyone else in the Gospels. Lucas menciona mulheres e pessoas estranhas mais do que qualquer outro evangelho. You go home this afternoon and read carefully Luke chapter 23 and 24. Quando você voltar hoje para casa, leia com cuidado os capítulos 23 e 24 de Lucas. The end of Luke 23 and into Luke 24. Final do capítulo 23 e depois do capítulo 24. And you circle every time Luke mentions the women, the women, the E women, você the women, sublinha the women. todas as vezes que Lucas mencionar mulheres, 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 mulheres. These women had an angel appear to them, saying that Jesus was raised from the dead. Para essas mulheres, por exemplo, um anjo apareceu dizendo que Jesus havia ressuscitado. And one of those women, very likely, was the wife of Cleopas. E uma dessas mulheres, para quem esse anjo apareceu, muito provavelmente era esposa desse Cleopas. Now, so when these people say, these 2 men say to Jesus, we've heard rumors from women. Então, quando você vê que esses 2 disseram que eles ouviram rumores das mulheres About the resurrection of Jesus, sobre a ressurreição de Cristo, very likely it was Cleopas' own wife. provavelmente o rumor é da própria esposa desse Cleopas. And he didn't seem to believe his wife. E aparentemente ele não acreditou na palavra da sua esposa. We've only heard these rumors. Nós ouvimos esses rumores. Now, what did Jesus say? Veja o que Jesus responde a eles. He uses some very strong words. Jesus usa aqui palavras bem fortes. I don't know what your culture is here in Portugal. Eu não conheço bem a cultura de vocês I aqui. don't know if you would talk to someone like this the way Jesus talked to these 2 men. Eu não sei se você usaria esse tipo de palavra que Jesus usou aqui com esses 2 homens. Remember that in their eyes, he's just a stranger that's come and joined them as they're walking along. Mas lembre-se, da perspectiva desses 2 discípulos, Jesus é um estranho que está conversando com eles. And he says, you fools, E Jesus disse, tolos vocês. you're fools, Vocês são tolos, and you're slow of heart to believe. tardos de coração para crer. What's wrong with you? O que há de errado com vocês? What's wrong with you? O que há de errado com vocês? Do you believe that Jesus is living today? Você acredita que Jesus ele está vivo hoje? Amen. Amém? Amen. He is living today. Ele está vivo hoje. But do we act as though we believe that Jesus is living today? Mas nós agimos como se ele estivesse vivo hoje. You fools. Vocês são tolos And slow of heart. e tardos de coração para crer. You're like snails crawling along the ground, leaving a trail behind you. Vocês são como as lesmas andando, escondendo atrás das coisas. You're slow of heart to believe.
tardos de coração para crer. Slow of heart to believe what? Tardos de coração para crer no quê? What were they slow of heart to believe? O que é que eles tinham coração tardos para crer? Slow of heart to believe the women? Para acreditar nas mulheres? But that's not what Jesus said. Mas não foi o que Jesus falou. You are slow of heart to believe the scriptures. Eles são tardos de coração para crer nas Escrituras. The scriptures. As Escrituras. This word of God Esta palavra de Deus, that was written first by que Moses, foi escrito primeiro por Moisés, 1400 years before you were born. 1400 anos antes de vocês nascerem, Written by Isaiah 700 years before you were born. escrito por Isaías 700 anos antes de vocês. You've had plenty of time to read these Vocês tiveram scriptures. muito tempo para ler as Escrituras. And instead of reading the scriptures, what do? E ao invés de ler as Escrituras, o que vocês estavam fazendo? Isn't that what you do? É isso que vocês fazem? Digitando no celular. It's like an extension of your hand. É como se fosse uma extensão da sua mão. You can't even carry on a conversation with anybody without doing this. Nem consegue manter um diálogo com alguém fazendo, né, esse tipo de coisa. No wonder you don't believe the scriptures. Então, não é de admirar que você não You acredita. don't take time to read them. This is where all your time is. Aqui é que está todo o seu tempo gasto, aqui na sua mão. And this. E isso, You can't stand 1 second between the time that something buzzes on your hip and it's up to your ear. não passa nem um segundo depois que o trem vibra aqui na sua nuca, na sua cintura e você põe no ouvido. Is that true? Isso é verdade aqui? Slow of heart to believe the scriptures. Então, tardos de coração para crer nas Escrituras. Give yourself to learning the scriptures. Dedique-se a aprender das Escrituras. Did not the Christ have to first suffer and then rise from the dead? Cristo não tinha que primeiro sofrer e depois ser ressuscitado? Is that not what the scriptures teach? Não é isso que a Escritura ensina? That first the Messiah had to suffer. Que primeiro o Messias tinha que sofrer? I want you to just imagine what it would have been like if you had a Messiah that did not suffer. Eu queria só que você imaginasse o que aconteceria se o nosso Messias não tivesse sofrido. This is fundamental arithmetic. Essa é uma matemática fundamental. Veja This só. is 2 plus 2 equals 4. Isso igual a 2 mais 2 igual a 4. What would your life be like if you had a Messiah that did not suffer for you? Como é que seria a sua vida se o Messias não tivesse sofrido por você? There is a theology that has been taught. It was taught to me when I was a young Christian. É uma teologia que foi ensinado para mim quando eu era um jovem cristão, That when Jesus came to Jerusalem on the donkey, que quando Jesus chegou em Jerusalém montado naquele burrinho, if the Jews had received him, quando os judeus o receberam, he would have gone right up to Jerusalem and established the messianic kingdom of peace. e se os judeus tivessem lhe recebido propriamente, ele já seria levado, escoltado dali para reinar sobre os judeus em Jerusalém. If they had only accepted Jesus at that critical moment, he would have declared himself to be king and established himself as the king of the universe. Se apenas os judeus tivessem recebido-o corretamente, o reino seria estabelecido ali e ele seria rei dos judeus corretamente. That's when I left that teaching. E foi nesse ponto aí que eu abandonei essa teologia. The second possibility was for Jesus to turn to the cross according to this teaching. A segunda possibilidade é que, na verdade, Jesus teria que virar, então, para o lado da cruz. Have you heard that teaching? Você já ouviu esse tipo de ensinamento? It's still around. Ainda há por aí alguns que ensinam assim. A triumphant Messiah, O Messias triunfante. a Messiah for the Jews Um Messias para os judeus who did not have to suffer. que não tinha que sofrer. Where would you be if Jesus had not died on the cross for you? Onde é que nós estaríamos hoje se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós?
you would be lost forever. Você estaria perdido para sempre. You would be on the way to hell. Você estaria a caminho, a passo largo para o You inferno. would be dying for your own Você sins estaria morrendo pelos seus próprios pecados. rather than having Jesus die for your sins. Ao invés de ter Cristo morrendo pelos seus pecados, You must have a Messiah that suffers. você precisa ter então um Messias que sofra. So Genesis 3:15 says that the seed of Satan will crush the foot of the seed of the woman. Então Gênesis 3,15 fala exatamente isso, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. So Abraham is told, take your son, your only son, the son whom you love, and kill him. O mesmo foi dito para Abraão, tome o seu filho, o único filho que você ama, e sacrifica-o. So Isaiah the prophet says, he was wounded for our transgressions. He Isaías, was bruised for our iniquities. Isaías também disse semelhantemente que o servo sofredor, ele sofreu por as suas chagas, nos trouxe perdão e salvação. The punishment that you deserve for your sins was on him. A punição que você merecia foi colocada sobre ele. And with his stripes you are healed. E por causa das suas pisaduras nós somos sarados. God forbid Então Deus nos perdoa. that I should glory in anything but the cross of our Lord Jesus Christ. Deus me perdoe se algum dia eu atribua qualquer glória, senão a glória de Cristo na cruz. You're a fool if you do not understand that Jesus, the Messiah, must suffer for his people Então vocês são nécios se não crerem que o and Messias then be raised from the dead não deveria morrer e depois ressuscitar dos and mortos. then be raised to glory. E depois ser assunto aos céus. And now as for you, Come again? and now as for you, E agora para vocês, you must fill up that which is lacking in the sufferings of Christ. vocês precisam agora preencher a lacuna deixada aí na compreensão de vocês. You must finish the task that Christ has given for this world. Vocês precisam terminar a tarefa que Deus deixou para os discípulos no mundo. Not suffering for your sins, Não sofrendo pelos seus pecados, but suffering for the spread of the gospel. mas sofrendo para a propagação do Evangelho. You're traveling the road to Emmaus. Você hoje está, de certa forma, também andando pela estrada de Emaús. In this life, you are suffering for Jesus. Nesse sentido, você está então sofrendo por Jesus. If this is the way they have treated your master, this is the way they're going to treat you. Se eles trataram o seu mestre dessa maneira, também tratarão vocês de igual modo. And if you will suffer for Jesus, E se você sofrer por Jesus, then you will enter into glory with Jesus. você certamente adentrará a glória juntamente com Cristo. So, they go along the road. Então, eles estão And caminhando. Jesus begins with Moses and all the prophets. He teaches them in all the scriptures the things concerning himself. Jesus então começa a explicar para ele todas as coisas que desde Moisés havia sido dito a respeito dele. That does not mean in every single word, everything in the Old Testament is directly about Jesus. Não significa que cada palavra e cada versículo no Antigo Testamento diz a respeito But de Jesus, it means the whole of the message points to Jesus Christ. mas significa que o todo da mensagem acaba apontando para Cristo. They are so excited. The sun is setting. E eles estavam tão animados com aquilo, o sol estava se pondo, They don't know who this stranger is. eles ainda não sabem quem é esse estranho. Please, come in and spend the night with us. Have some supper with us. E eles convidaram, por favor, fica com a gente, vamos no jantar And they juntos. press on him, please. E eles aparentemente forçaram a entrada desse estranho. So Jesus comes. E Jesus então concorda de entrar. They recline at the table. E eles se assentam à mesa. Jesus takes charge. E Jesus parece que toma o controle ali da situação. Jesus takes the bread. Jesus toma o pão. Jesus blesses the bread. Jesus agradece pelo pão. Jesus breaks the bread. Jesus partiu o pão. Jesus gives the bread. Jesus então dá o pão a eles. And as he was breaking the bread, E enquanto ele partia o pão, something about the way he broke the bread. talvez alguma coisa relacionada ao modo como ele partiu o pão, He broke the bread
Ele partiu o pão and the eyes were open. e os olhos desses discípulos abriram. And they recognized that this was Jesus. E eles reconheceram que era Jesus. How exciting! Que coisa maravilhosa! Wouldn't you have been excited? Você ficaria também animado com isso? You ever have family dinners here at the church where everyone comes and eats together? Vocês têm almoços comunitários aqui na igreja quando todo mundo vem junto? Would it be nice if some night Jesus joined you at the family night dinner? Não seria uma coisa extremamente emocionante se Jesus aparecesse no meio do almoço da IPSA? Would that be exciting? Seria emocionante? In Uganda, every now and then they have a Jesus sighting. Em Uganda, às vezes eles têm um Jesus Sight. They see Jesus. Ok. Em Uganda, às vezes eles dizem que eles veem Jesus. He was up on the telephone pole, at the top of the telephone pole. E dizem, eu vi Jesus ali em cima da antena do telefone. I saw Jesus. Eu vi Jesus. Did you see Jesus? Você viu Jesus? How exciting. E eles ficam super excitados com isso. The minute they saw him and recognized him, he's gone. E por um minuto, em segundo depois, esse Jesus desaparece. Their eyes were opened. Os olhos dos discípulos foram abertos. Now we'll ask the original question. E aí eu volto à minha pergunta inicial. Why did God keep them from recognizing Jesus? Por que é que Deus impediria os olhos daqueles discípulos de verem Jesus? Have you figured it out? Você já pensou sobre isso? You're smart people. You should figure that out. Você já conseguiu responder essa pergunta? Vocês são pessoas inteligentes. Why did God keep them from recognizing Jesus? Por que é que Deus impediria aqueles dois discípulos de ver que era Jesus? It was for you. É para você. It was for you. É para você. And you, way E back você, there in the lá back. atrás. It was for you that God kept them from recognizing Jesus. Foi por causa de vocês que Deus impediu que esses discípulos reconhecessem Jesus. Why? E por quê? So you would understand Para que você entendesse that hoje. you could have the same experience as these two disciples. Para que você entendesse que nós podemos ter as mesmas experiências que esses discípulos. Notice carefully what they said Observe cuidadosamente o que eles disseram. when Jesus disappeared. Quando Jesus desapareceu. Is this what they said? Foi isso que eles disseram? Our hearts were so excited, they were burning within us when we recognized that Jesus was sitting with us. Is that what they said? Veja só, o que eles disseram? Que nossos corações estavam queimando quando Jesus estava conosco partindo o pão? Foi isso que eles disseram? Once we recognized it was Jesus, we were so excited. Quando nós reconhecemos que era Jesus, aí o nosso coração começou a ficar pegando It was fogo. Jesus who was with us. Foi Jesus que estava conosco. No, Não foi isso que ele disse. no. Não. Our hearts were burning within us when He opened to us the Scriptures. Veja só, o que eles disseram é que o coração deles estava queimando enquanto Jesus explicava a palavra para eles no caminho. Não foi a hora que Jesus foi reconhecido por eles. They didn't need Jesus in the flesh. They did not need Jesus in the flesh. Então, eles não precisam Jesus de carne e osso ali presente com eles. They had Jesus in the Scriptures. Mas eles têm Jesus nas Escrituras. What does that say to you? O que é que isso então significa para você hoje? It says you can have the burning heart every day. Significa que você pode também ter o seu coração em chamas todos os dias. Jesus is raised from the dead. Amen? Jesus está ressurreto dos mortos. Amém? He is the living one. Amen? Ele está vivo. Amém? Amen. Amém. He can, with His Spirit, open the Scriptures to you every single day. Então, ele pode, por meio do Espírito, nas Escrituras, também aquecer e botar o seu coração em chamas todos os dias. And you can get so excited that you can hardly stand it. E você pode ficar tão emocionado com isso que quase incapaz de ficar em pé. Just like those two, they went back to Jerusalem to tell all the disciples what Jesus had done for them. Igual aqueles discípulos que voltaram para Jerusalém dizendo tudo o que havia acontecido a Jesus. And how He had opened the Scriptures to them. E como eles abriram as Escrituras, Jesus abriu as Escrituras e explicou-os a respeito do Messias.
Yes. It looks like the same old day. Mas como nós dissemos, a segunda-feira sempre chega. Monday morning is rolling around again. Segunda-feira, segundona está sempre aí nos aguardando. Business as usual. Trabalho como sempre. Finish preparing those classes for your teaching. Professores preparando as coisas de volta para a aula na segunda-feira. Stay up late answering those last emails. Os profissionais ficando até tarde tentando responder aqueles e-mails. Take that long commute into the center of Pegando São Paulo. Longo trem e ônibus nessa cidade de São Paulo. Business as usual. Então, de volta ao trabalho. No. Não. He is risen. Cristo está He is alive. Ele está vivo. He lives in you. Ele vive em vocês. And if you will open the scriptures Se você abrir as Escrituras every day, todos os dias, He will make your heart burn. Ele fará o seu coração pegar fogo. He will make you so excited every day Ele fará você tão entusiasmado todos that os you can dias hardly stand. que você mal irá conseguir suportar. I was converted at the preaching of Billy Graham when I was 15 years of age. Eu me converti quando eu tinha 15 anos numa cruzada do Billy Graham. Someone said to me, read the scriptures every day. E alguém me disse, olha, leia a Bíblia todo dia. I read it every day E eu li todo dia, for 3 years. por 3 anos. It meant nothing to me. E não significou nada para mim. And then all of a sudden, E de repente, it got so exciting that I could hardly stand it. eu comecei a ficar tão empolgado que eu mal conseguia me conter. And now every day for the last 65 years I have been reading the Bible. E agora hoje, já nos últimos 65 anos, eu leio diariamente a minha Bíblia. Jesus is alive. Porque Jesus está vivo. Things are not the same. As coisas não são mais as mesmas. You can live with Jesus every day Você pode viver com Cristo todos os dias. through His Word and His Spirit. Por meio da palavra dele e do seu Espírito. Live with hope Viva com esperança. that goes above and beyond all the tragedies and strains that you experience in life. Que vá além das tragédias e das dificuldades que você tem que enfrentar diariamente. Yes, those hard times are going to come, Sim, essas dificuldades virão. but you're suffering for Jesus. Você está sofrendo por Jesus. You're taking the gospel Você está levando o Evangelho to the glory of the Son of God, para a glória do Filho de Deus, who is coming soon. que virá novamente. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, thank you for giving us your Son. Pai Celeste, obrigado por mandar o teu Filho. Lord Jesus, we bow before you as the Lamb of God that takes away the sin of the world. Senhor Jesus, nós nos curvamos diante de Ti como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Give us joy as we get to know you better and better every day. Dá-nos alegria à medida que conhecemos a Ti dia após dia. Despite the fact that same things seem the same, let us know they're different. Apesar do fato das coisas parecerem que são as mesmas. Because Jesus lives. Mas porque Jesus vive, To His glory. para a Amen. sua glória oramos. Amém.